Boa noite, mais uma noite na presença do grande Eu Sou. Mais uma noite na presença do nosso Papai. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, estar adentrando a sua vida, a sua casa, trazendo uma palavra rema do Senhor. Palavra de revelação para o seu coração, para o meu coração. Eu me dispus a estar na presença de Deus, cumprindo o ID do nosso Deus, o ID do nosso Papai, o ID do grande Eu Sou, daquele que morreu por mim e morreu por você. E ao término desse vídeo, se você puder compartilhar, dar um joinha para o seu nosso canal, se inscrever no canal, vamos junto abençoar outras pessoas. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre vida nova em Cristo Jesus, vida nova no Senhor. A palavra de Deus em Mateus 27, versículos 50 e 51 nos diz: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes. E de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas partiram. Aleluia, glória a Deus. Amados, por meio do sacrifício de Jesus e morte e ressurreição desse Deus, desse nosso Deus, o véu foi rasgado. No Antigo Testamento havia sacrifício de cordeiros para que expiasse os pecados das pessoas. Só o sacerdote poderia fazer isto. Só o sacerdote adentrava do Santo dos Santos com expiação dos pecados, derramava o sangue do cordeiro para que as pessoas fossem libertas dos seus pecados. Ali havia esse sacrifício. Mas a palavra de Deus nos diz, nesses versículos que eu li, sobre a morte, o sangue do cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida. E hoje, meu amado e minha amada, nós temos livre e total acesso ao trono da graça. Hoje, por intermédio da morte de nosso Jesus, de nosso Deus, que se fez em carne, veio e morreu por mim e por você, nós temos livre acesso ao trono da graça. Podemos adentrar dos átrios com os nossos corações rendidos ao Senhor, rendidos a Deus. Podemos adentrar nos átrios dos átrios e ali entregar tudo nas mãos do Senhor. O véu foi rasgado. Temos livre acesso a Ele. Não precisamos de intermédio de ninguém para chegar diante de Deus. Nosso único intermédio é o Senhor, é abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração e falar diretamente com Ele. Diretamente com o Senhor. O véu foi rasgado. E nessa sexta-feira da paixão, Deus ministrou essa palavra no meu coração. O véu foi rasgado. No Senhor nós temos vida nova. Vida nova. Ele foi sacrificado pela minha vida, pela sua vida. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos curados. Aleluia, Ele só quer de mim, Ele só quer de você, que nós venhamos abrir verdadeiramente o nosso coração, adentrar nos santos dos santos e abrir o nosso coração, entregar esse controle que muitas vezes nós queremos para nós. Nós queremos que Deus haja, mas nós queremos estar no controle das coisas. E o Senhor nessa noite nos convida a entregar tudo nas mãos dEle. A entregar esse controle nas mãos dEle. Ele sabe exatamente, meu amado, o que eu preciso, o que você precisa. Porque Ele é Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Mas Deus quer de nós convívio. Convívio. Aleluia, quando nós entregamos tudo a Ele, meu amado, minha amada, os milagres correrão atrás de nós. Mas precisa dessa entrega, precisa desse comprometimento com o Senhor. Precisa abrir os nossos corações verdadeiramente, abrir a nossa casa
Abrir tudo. Tem pessoas que querem Deus, mas não querem abrir mão de nada. Abrir mão de nada. Sabe, uma vez eu vi uma pessoa me contar algo, que uma pessoa disse que era cristã, servia a Deus, mas vivia com a vida toda bagunçada, toda acabada. Deus batia a porta, ela abria, entrava, mas ficava só na sala. Ele não tinha livre acesso para entrar em todos os cômodos da casa. Aí o diabo vinha e destruía o resto. Aonde a presença de Deus estava, não acontecia nada. Mas, onde a pessoa não deixou ele entrar, o diabo vinha e destruía. Qual é a área da sua vida que precisa Deus entrar? Faça uma reflexão nessa noite. Qual é a área que você tem que dar primazia para Ele? O que tem te impedido de buscar a presença de Deus? O que tem te impedido de se chegar a esse Deus? É as suas lamentações? É o desânimo? É a preguiça? Ou é até mesmo o eu, o seu eu, o meu eu? Deus nessa noite quer te libertar. Deus nessa noite quer te transformar. Aleluia. Nessa sexta-feira da paixão, é tão tremendo saber que Ele morreu por mim, por você, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós temos livre acesso a Ele. Ali quando Jesus subiu, quando o véu foi rasgado, você tem livre acesso a Ele. Deixe Ele adentrar na sua casa, deixe Ele adentrar na sua vida, deixe Ele adentrar na sua empresa. Deixe Ele adentrar nessa situação que você tem tentado resolver sozinho. Ele quer mudar. Ele quer mudar e Ele vai mudar. Creia nesse Deus nessa noite. Busque a presença desse Deus. Feche seus olhos neste momento e fala: Senhor, tenha liberdade, tenha primazia na minha vida. Papai querido, eu coloco a minha vida inteira à dispensação do Teu Espírito. Pai querido, eis-me aqui. Eis-me aqui, recante, oremanassorianda, faça morada em minha vida. Eu abro toda a minha casa, toda a minha vida para Ti, papai. Tenha liberdade, Senhor. Venha moldar, venha curar, venha libertar, venha transformar a minha vida. Ô papai querido, eu como Carmen me coloco em Tua presença nessa noite, ó Deus, e te peço, Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus que convence. Tu és o Deus que convence do pecado e do juízo. Vai de encontro a essa mulher, esse homem que tem vivido uma vida de morte, uma vida de miséria, uma vida de derrota. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, adentra nessa casa agora. Quebra, remassuriando os grilhões. Toca nessas emoções agora. Lança por terra toda angústia, toda tristeza, todo questionamento, papai. Muda a história dessa mulher, muda a história desse homem. Faça morada nesse coração, adentra nessa vida, Jesus. Quebra, recante, oremalassurianda, as amarras que tem prendido, que tem impedido o Teu mover, que tem impedido, Senhor amado, a Tua graça. Quebra, Senhor amado, todos os grilhões, toda a fortaleza, papai querido. Derrama, Senhor amado, uma nova unção sobre essa família, uma nova unção sobre essa casa. Abra as portas financeiras, papai. Liberta esse homem, liberta esse jovem, liberta essa mulher, papai querido. Senhor amado, eu profetizo nessa noite, Senhor amado, libertação, cura, transformação de vida, papai. O Senhor vem adentrar, Espírito Santo de Deus, e mudar a situação dessa vida tem passado, em nome de Jesus. Amém. Toma posse dessa palavra, creia nessa palavra. O Deus que tudo pode é o teu Deus, e Ele irá mudar essa situação contrária que você tem passado. Amém? Aleluia. Se você crê, meu amado, dê um joinha, impulsiona o canal, comente. Vamos ser agentes de bênção na vida de outras pessoas. Um forte abraço, até o próximo vídeo.